Seja bem-vindo ao primeiro episódio desse quadro aqui nesse canal, e esse quadro ele vai ser o Mário Responde, onde eu vou responder perguntas relacionadas ao mundo digital. A gente vai falar sobre criação de conteúdo, sobre estratégias, criação de esteira de produtos, funis. A gente vai responder perguntas sobre vários aspectos desse mundo. E aqui é só o primeiro quadro, então se você é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo, acompanhe. E se quiser fazer parte dele, aproveite, se inscreve e acompanha o que a gente tem para fazer aqui. Nesse primeiro momento, eu pedi para o meu time levantar algumas perguntas, e a gente separou aqui algumas perguntas e eu vou escolher para a gente responder elas aqui agora. Vamos começar na primeira. A Bia depois vai colocar também na tela para a gente falar. E a primeira é: todo mundo no meu setor faz o mesmo tipo de conteúdo, como me diferenciar sem parecer inspiração? A realidade é que existe uma saturação gigantesca de conteúdo, todo mundo vai se inspirar em todo mundo vai se inspirar de fora do seu nicho. Os conteúdos são muito parecidos de um modo geral. O que vai diferenciar uma pessoa da outra, basicamente, são os pequenos traços de autenticidade que essa pessoa ela é capaz de colocar no conteúdo. Para mim, a principal situação que você pode seguir para você não parecer um completo inspiração ou cópia de uma outra pessoa, é você não tentar ser alguém que você não gostaria de ser lá no futuro. Então faça formas pelas quais, tipo assim, faça conteúdo num formato que você já é habituado ou reconhecido por isso. Então, se você é uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa mais extrovertida, tente dar um ar um pouco mais divertido para os seus conteúdos, não cômico especificamente, mas sabe, tenha uma risada no rosto, sabe, faz algumas brincadeiras quando você quiser, porque isso vai trazer uma característica pessoal muito importante para isso. Outra forma que você tem de tentar criar uma certa diferenciação é fazer um processo de olhar muito bem o que está acontecendo fora do seu mercado. Às vezes, tem várias oportunidades de formatos, de estilos de gravação que você consegue usufruir de um outro nicho e trazer para o seu perfil ali, que ele vai se destacar de uma forma diferente daquilo que as outras pessoas já do seu nicho já estão fazendo. Então, são dois caminhos que eu acho que são muito importantes. O primeiro é você colocar seu estilo, sua autenticidade dentro daquele contexto, e o segundo é tentar olhar para nichos fora do seu, para ver o que você consegue aproveitar, até a hora que chega um momento onde você se sinta muito confortável para você encontrar um estilo que seja só seu e as pessoas te reconheçam ao longo do tempo. Segunda pergunta: eu atendo o público local, como nesse caso, dentista. Vale a pena construir audiência nacional no digital? Essa é uma questão que quando você cria conteúdo, você não consegue definir para quem é entregue. Obviamente que quando você vai criar no Instagram ali, você pode botar sua localização, que isso pode afetar um pouco mais a sua entrega naquela região, mas isso não limita do Instagram mostrar para pessoas que moram em outras regiões. Então você não tem esse controle sobre isso. Mas vale muito a pena você criar conteúdo e criar uma audiência mesmo no âmbito nacional. Por quê? Porque você pode inicialmente criar uma autoridade embora seja diferente a audiência e a autoridade, a percepção das pessoas de um perfil bem trabalhado, que tem uma audiência que engaje, é muito diferente da percepção das pessoas sobre aquele se fosse aquele mesmo perfil sem conteúdo e que tivesse pouca audiência ou que tivesse pouco engajamento. Então, mesmo que você trabalhe para públicos bem locais, você pode criar o seu conteúdo e aí você vai ter um engajamento que seja nacional. Quando você quiser fazer um trabalho localizado com as pessoas que moram perto de você, quando elas chegarem no seu perfil, elas vão olhar lá e vão perceber um posicionamento melhor seu, vão ter uma percepção muito melhor sua e vão estar muito mais aptos a seguir você e até mesmo procurar os seus serviços. Então, sim, de fato, é uma construção contínua de autoridade que vai passar por você ter um espaço muitas vezes nacional ali, antes de você conquistar o seu público local. Para você trazer estratégias mais locais, você pode sim, de fato, fazer uma estratégia de tráfego pago, porque aí você consegue direcionar exatamente quem você vai atingir dentro do seu público. Mas isso não vai impedir com que pessoas fora desse âmbito se aproximem dentro do seu perfil, mas eu acho que uma estratégia super válida é você tentar dominar o máximo que você conseguir. Desde que seja o seu público. Se você extrair para fora do seu público, aí você começa a ter um outro problema. Você tem que atrair as pessoas que é o seu público-alvo. Terceira pergunta
A gente tem aqui, ó, profissionais da minha área não costumam se expor. Então eu tenho medo de queimar o meu filme com esses colegas. Vale o risco? Você cria conteúdo, não é para os seus colegas de trabalho. Essa é uma realidade. Quando você cria conteúdo, você cria para atrair o seu público. A não ser que você queira atrair os seus colegas para fazer amizade ou que de alguma forma você quer vender alguns produtos ou serviços para esses seus colegas, né, da mesma área, você não está criando para eles, então pouco importa o que eles vão achar de você ou não. Óbvio que se você for nesse contexto, se for uma área que precisa ter um certo posicionamento, ou que precisa ter uma certa característica de exclusividade e tudo mais, você vai ter que, entender e escolher uma estratégia que se adeque ao tipo de produto e serviço que você vende. Então não adianta você tentar fugir muito também disso. Então é muito importante você saber para quem você está criando. Então não existe para onde você fugir. Se eu fosse você, eu ignoraria completamente o que as pessoas pensam. A sua criação de conteúdo é para atrair o seu público, é para criar um awareness sobre você, é para fazer o seu público-alvo, né, as pessoas que estão te seguindo, ter um aumento de nível de consciência sobre você, até a hora que eles desejarem o seu produto e o seu serviço, e você conseguir realizar uma venda e crescer o seu negócio e crescer a sua imagem pessoal também. Então, essa é o único caminho e ignora quem está pensando o contrário disso. Vamos para a quarta pergunta. Eu acho que hoje a gente vai responder umas 5, 6 perguntas. Quarta, devo criar conteúdo pessoal ou da empresa? Eu tenho medo de misturar as coisas. Vamos lá. A gente fez recentemente quase que um cálculo, matemático, a gente levantou algumas alavancas que ajudam as pessoas, o nosso público-alvo, conhecer a gente. E dentro desse cálculo, dessas alavancas, a gente levantou uma dessas alavancas como sendo um mensageiro. E esse mensageiro ele pode ser, por exemplo, a sua empresa e pode ser a sua marca pessoal ou você. Quanto mais mensageiros atuando, melhor, porque é mais formas, mais canais de impacto que você terá para alcançar o público desejado. E além disso, tem situações que as pessoas vão se conectar mais ou menos com um público pessoal ou com um público de marca mais institucional. Então é importante, se você conseguir trabalhar os dois canais, os 2 perfis, trabalhe os 2. Só que, obviamente, nem todo mundo consegue fazer, porque isso vai despender tempo, isso vai despender dinheiro, dependendo do que você for gastar, né, para ter equipe para gravar, editar ou te ajudar de alguma forma, mas sempre que possível, utilize o máximo de canais, sei lá, 3, 4, 2, enfim, você vai ver que você pode utilizar. Se você olhar no mercado, grandes marcas estão utilizando mais de um canal, utilizando o canal da empresa e o canal dos fundadores. Mesmo o próprio Instagram, tá? O próprio Instagram, ele tem o perfil do Instagram, aí tem o Creator Business, acho que é Instagram for Business, e eles têm o Adam Mosseri também, que é o CEO do Instagram, que também cria conteúdo. Então, tudo isso gera mais awareness para a marca e ele pode falar de coisas diferentes e comunicações diferentes. Então, eu utilizaria o máximo que eu puder também, mas sempre pensando em atingir e comunicar o seu público-alvo. É só isso. Acho que a principal, informação é você precisa falar com o seu público-alvo. Se você estiver acertando a pessoa errada, a sua comunicação está errada, você tem que rever e mudar de caminho, tá? Quinta pergunta, ó, devo focar em todas as redes? Instagram, YouTube, TikTok ou escolher uma só? Eu escolheria inicialmente uma só rede, né? Principalmente para quem está começando. Uma vez que você já cria conteúdo, aquilo ali já faz parte do seu dia a dia. Você quer expandir o alcance, aí você pensa em absorver uma outra plataforma. Mas é extremamente difícil você dar atenção a mais de uma plataforma. Não tem como assim você fazer bem feito e continuar realizando o seu trabalho você estando em várias plataformas, sem que você tenha um time específico ou dedique uma boa quantidade de tempo para cada uma dessas plataformas. Então, por exemplo, eu estou aqui dentro do YouTube, você está me vendo no YouTube, o meu perfil do Instagram está parado, mas eu estou tentando aproveitar os conteúdos que eu faço no YouTube para jogar para o Instagram. Então eu tento aproveitar um pouquinho disso, mas eu sei que o meu grande foco hoje vai ser o YouTube.
tá? Até a hora que eu achar que a minha estratégia pode ser um outro canal e a gente vai mudar, mas a princípio, a minha tese é que eu vou desenvolver o meu canal do YouTube com muito mais intensidade do que os meus outros canais. E, por exemplo, a minha sócia, ela está se dedicando muito mais ao Instagram, porque é o canal onde ela se sente mais confortável e também é o canal onde ela já começou a criar uma audiência que já conhece ela, já reconhece os produtos dela, então faz sentido ela gastar mais energia ali, porque tem muita coisa para a gente colher dentro daquele canal, dentro daquele perfil dela, dentro do Instagram, tá. E aí, para a última pergunta que a Bia levantou, a gente fez a seguinte pergunta: "Meus concorrentes postam todo dia. Preciso postar todo dia também ou posso fazer diferente?". Vamos lá. Tem 2 estratégias. A primeira estratégia é você fazer volume. A segunda estratégia é você garantir muita qualidade. E qualidade não necessariamente é qualidade estética, é qualidade de você pensar tão bem no seu conteúdo que quando ele for para a rede social ele tem um potencial de impacto sobre o seu público-alvo muito maior. E é muito difícil, quando você olha para essas 2 estratégias, é muito difícil você concorrer com quem está fazendo com muito volume. Por quê? Porque esse cara ele tá testando muito mais do que você, ele tá dando oportunidade para o Instagram, ou para o YouTube, ou para o TikTok, escolher um daqueles conteúdos ali e entregar mais. Porque a realidade é essa, a gente controla muito o nosso esforço, eu controlo a quantidade de vídeo que eu vou gravar, mas não necessariamente eu vou controlar as entregas que o Instagram vai fazer. É impossível eu controlar isso. Então, eu posso escolher que eu vou fazer um conteúdo bom e vou fazer muito conteúdo. E aí eu consigo fazer isso. Mas se o Instagram vai entregar mais ou menos, eu realmente não consigo controlar, porque ele pode entregar menos por vários motivos. Então, isso acontece, isso é super normal. Eh, então, se eu fosse você, se você está olhando o seu concorrente criando bastante, eu acho que você tem que pensar se você vai ser uma pessoa que vai trazer muita qualidade ou se você vai ser uma pessoa que realmente vai dominar pelo volume. A gente aqui está partindo de uma estratégia que a gente já fez com muita qualidade no passado. A gente tem uma qualidade muito boa de gravação, edição, iluminação, áudio. Então isso não é uma preocupação para a gente. A gente está partindo para uma estratégia de muito mais volume hoje, porque quando eu olho para o mercado, eu vejo a galera fazendo muito conteúdo e eu falei: "Cara, eu não posso fazer menos, eu não posso dedicar menos tempo à criação de conteúdo do que o meu concorrente se eu quero alcançar resultados melhores do que o dele". Então, basicamente eu vou fazer com mais intensidade e com mais volume, garantindo pelo menos uma boa qualidade em tudo que a gente faz. Vai ter horas que a gente vai pecar um pouco pela qualidade, vai ter horas que a gente vai estourar no nível de qualidade, porque a gente vai escolhendo estratégias diferentes ali, de acordo com cada tipo de conteúdo. Mas na média, volume, 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 principalmente no início, porque você vai estar muito mais, no nível de aprendizado, no nível de pessoa que está ainda entendendo o processo de criação de conteúdo, no nível de contexto que você ainda não sabe nada, que você vai errar, que as pessoas ainda não te conhecem. Então, você precisa aparecer mais e mais e mais vezes para as pessoas, para que as pessoas tenham um pouco mais de contato com você e criem um pouco mais de familiaridade com você também. Eu acho que é isso. A gente não tem mais nenhuma pergunta. Hoje, a Bia levantou 6 perguntas, para a gente. Provavelmente a gente vai voltar daqui a alguns dias para fazer um outro quadro, desse formato também, fazer o mesmo quadro do Mário Responde, sobre outros temas e novas perguntas e tudo mais. Por enquanto, eu vou deixar as perguntas apenas para o meu time levantar, mas daqui a pouco eu vou criar uma forma da gente levantar as perguntas, que seja por forms ou que seja em algum outro lugar aqui também. Caso você tenha alguma pergunta que você fez, queira fazer, se você colocar no comentário também, a gente vai utilizar ela para a gente responder nos próximos quadros. É isso, se você ficou aqui, considere se inscrever no canal, considere acompanhar o que a gente está fazendo. Esse aqui vai ser um canal que eu vou tentar documentar um pouco mais aquilo que a gente está construindo, inclusive criar, mostrar como é que a gente está criando essa audiência, porque esse canal, como você pode ver, hoje não tem nenhum inscrito, não tem, deve ter 3 ou 4 vídeos se tiver, porque eu não sei qual que vai ser a ordem desses vídeos. Então se quiser acompanhar, fique à vontade, a gente se vê por aí, e é isso, até mais.